Que bom poder participar do estudo bíblico aí com vocês. Beijo no coração das famílias. É um privilégio para mim, tá? Eu quero que vocês tenham paciência aí com os bichos, com o som dos carros, não dá para ficar editando. E nós vamos estudar um pouco um tema que tem mexido muito no meu coração. Aquela passagem em que Jesus atravessa o mar da Galileia para ir encontrar especialmente um homem que estava aprisionado por uma legião de espíritos maus. Sabemos que Jesus fez muitos milagres, né? Mas aquele foi o primeiro milagre relatado do outro lado do Lago da Galileia. Jesus atravessa o Lago da Galileia apenas para encontrá-lo. Por que será? O que está acontecendo? É outra coisa curiosa também, o fato de que quando Jesus sobe ao barco, alguns dos discípulos começam a inventar desculpas para não segui-lo. Deixa eu sepultar os meus pais. E Jesus está sempre dizendo a eles, olha, vocês precisam priorizar as coisas do reino de Deus. Mas em relação ao gadareno, como ele é conhecido, assim que Jesus termina de curá-lo, ele pede para subir no barco. E Jesus fala, não, vá para sua casa, para os seus, e mostra, dá o testemunho do que eu fiz na sua vida. Curioso isto, né? Um grupo de discípulos judeus estão inventando uma desculpa para não subir no barco. E este homem curado, um gentio, do outro lado do mar da Galileia, agora está querendo subir no barco. Na mesma cena, no mesmo contexto. E Jesus fala, não, vá para sua casa e dá o bom testemunho. É interessante pensar também o fato que momentos antes de Jesus curar este homem, ele cura uma tempestade no meio do mar da Galileia. O mar em fúria e Jesus dormindo no fundo de um barco. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça é capaz de dormir no meio de uma tempestade. No meio do olho de uma tempestade, ele dorme tranquilo no fundo de um barco. Ali, ele acalmaria uma tormenta muito poderosa, que se repete até hoje no mar da Galileia. As correntes e a superfície quente do lago, de quando em vez, sofre um choque térmico por causa dos ventos das montanhas ali ao leste, que sopram geladamente e causam esse choque térmico e, sem que esperassem, surpresa, uma tempestade. Este lago não é um lago muito atrativo para nadar nele, se você não tiver boa experiência e muito fôlego. Em alguns lugares ele tem 50 metros de profundidade. De uma distância ao outro, 20 quilômetros. E embora os discípulos fossem treinados na natação desde criança, a maioria pescadores, eles se viram em apuros, porque eles sabiam da imensa dificuldade de atravessar um lago a nado no meio da noite ou no meio de uma tarde enfurecida, sob as pancadas de uma tempestade. A chance de morrerem era grande. E eles então perceberam que não estavam preparados para aquela contingência. Mesmo que estejamos bem treinados, sejamos orientados, temos sabedoria, temos muita capacitação, mas sempre haverá um momento ou outro na nossa vida que seremos apanhados de surpresa. Os psiquiatras também tomam remédio controlado, os pastores precisam de oração, os médicos precisam de atendimento, e a vida é assim. Ninguém está suficientemente pronto para as demandas da vida. Então encontramos surpresas aí após surpresas no texto. Se pudéssemos resumir esse texto e colocá-lo de uma maneira clara para entender, perceberemos. Não está na nossa mão o controle da vida. Nós somos um agente nesta viagem. Como diz o poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, a navegação tem os seus instrumentos
que te permite partir e chegar na hora e no destino que você determinar. Mas a vida não. A vida é uma emboleira. A vida às vezes é uma embolada, um repente. Nós não temos controle dela. E aí percebemos que quer seja em terra firme, como aquele homem que está sofrendo lá de uma doença espiritual, ou aqueles discípulos no barco, às vezes as tempestades nos invadem de dentro, no recôndito da alma. Do lado de fora, um brilho nos olhos, um sorriso largo, pássaros cantam ao nosso redor, tem um céu azul, mas o nosso coração abriga uma tempestade. Depois podemos perceber a singularidade de Jesus, como ele é diferente e está acima de tudo. Esse é o mistério da fé. E Jesus nos ensina a confiar nele. Em face de qualquer dilema da vida, ele é superior. E ele pode fazer nos sentirmos mais protegidos no olho de um furacão do que em terra firme, pisando em solo pavimentado. Uma tempestade com Cristo é mais segura do que um homem pisando firme num solo pavimentado. Com Cristo temos mais segurança do que sem Cristo, ainda que dormindo num bunker, porque a nossa segurança está em Deus. Por fim, podemos aprender que Jesus Cristo é aquele que só ergue no meio do caos para transformar as tempestades em copos de água. Nós somos aptos a transformar copos de água em tempestades. Mas ele pega a revolta e transforma em bonança. Ele pega os dilemas e transforma em paz. Pega os medos e transforma em confiança. Pontos finais, novos parágrafos, lágrimas em colheitas jubilosas, paredes em portas, ruas sem saídas em estradas pavimentadas. O que na nossa vida parece que está no fim? Nas mãos de Deus, vira a melhor parte da nossa vida. Aquele gadareno, por que Jesus foi lá libertá-lo? Aquele homem, cuja vida fora transformada por tudo que ouvimos aqui e pelo amor de Deus, que cruza os céus para nos encontrar, que singra os mares tempestuosos para nos pacificar, que mexe tão profundamente com nossas entranhas e nos ensina a dormir onde qualquer outro homem teria insônia. Quando encontramos este Cristo, que é o Rei das tempestades e o Príncipe da paz, nós queremos falar dele para os outros. Foi para casa, ele não se conteve em pregar o evangelho só da sua casa, porque diz que ele foi para Decápolis. As 10 cidades ali daquela região continham cerca de 300 mil pessoas. E é aqui que eu quero concluir com vocês, queridos. Olha só. Imagine o potencial daquele gadareno. Ele sozinho pregou em 10 cidades. Naquele momento, mais do que os 12 discípulos que estavam com Cristo. Eu fico a pensar aqui que o inimigo de nossas almas sabia do potencial daquele homem. E destacou uma legião. Cerca de 3 a 6 mil soldados compunham uma legião. Quando Jesus perguntou quem é que atormentava aquele homem, os espíritos disseram, uma legião. O reino do mal destacou 3 mil adversários para tentar deter aquele homem. Parece que já sabendo o potencial dele. Deus nos deu muitos talentos, capacitações, dons e potenciais para usarmos para ele. E o nosso adversário sabe disso. E ele vai fazer tudo para nos parar, para nos deter, para nos distrair. Ele não pode adentrar um filho de Deus, mas ele pode desviar a atenção. Que fique esse sinal de alerta para todos nós. Se um dia as tempestades foram acalmadas dentro de nós, que possamos ser instrumentos de brisa e paz por onde passarmos. Se conhecermos a Cristo e o que Ele fez por nós, sejamos estas testemunhas de pacificação. O inimigo, ele sabe do potencial de cada um de nós aqui desse grupo, do quanto Deus nos capacitou até aqui. E por mais que ele tente nos parar, jamais conseguirá, mas ele é ardiloso. Vivamos atentos, sejamos sábios e prudentes e peçamos a Deus sabedoria para o que Ele quiser nos usar. Que Deus te abençoe essa família linda
esses irmãos amados, Jailson, Paulo, Leandro. Abençoe as esposas, as crianças. Vocês são muito preciosos para nós. Espero de alguma forma ter contribuído. Beijo no coração. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, muito obrigado por este momento que passamos aqui juntos em torno da Tua palavra. Te louvamos pela Tua providência e porque o Senhor é capaz de nos fazer descansar e pegar no sono, porque só o Senhor pode nos fazer repousar seguros. Ajuda-nos a entender que o barco que o Senhor está jamais afundará e que precisamos, ó Deus, nos descansar em Ti. Tu és aquele que jamais nos permitirá afundar, porque ninguém pode afundar estando sobre uma rocha firme, e o Senhor é a nossa rocha inabalável. Dai-nos a sabedoria para evitarmos as ciladas e as correntes de nossos adversários e arqui-inimigo, para que possamos nas Tuas mãos fazermos tudo o que o Senhor determinar, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a nossa vida demonstre a Ti profunda gratidão, porque é certo que o Senhor pacificou o nosso peito e encheu de estrelas o céu da nossa vida, à medida que nos deu paz e perdão. Em Cristo Jesus te louvamos por tudo, abençoando nos nossos lares, hoje e sempre. Amém. Beijo no coração. Tamo junto. Forte abraço. Até mais.